Tá querendo aprender Python e não sabe por onde começar? Então no vídeo de hoje eu vou te passar aqui uma trilha de estudos dessa linguagem de programação, sobre cada coisa que você tem que aprender ali, sobre qual que é a ordem cronológica que você tem que seguir ali para poder aprender a linguagem Python. Então se você ainda não me conhece, eu sou Dalton Peixoto do canal do Programador Aventureiro, um canal onde eu falo sobre tecnologia, dou dicas, né, sobre esse mundo da programação e também ajudo vocês a desenvolver alguns novos códigos, né? Então tem vídeo aqui no canal inclusive sobre a linguagem Python, né, que eu comento bastante aqui sobre ela. Tem alguns códigos e projetinhos feitos com Python também. Então se você já gostou, já clica aqui embaixo e se inscrever no canal para poder ficar antenado dos vídeos novos que eu postar por aqui. E se você realmente quer muito aprender Python, né, também vou deixar o link na descrição da Semana Pythonista, que é uma semana onde eu ensino Python desde o zero até os conceitos mais avançados dessa linguagem de programação. Lá na Semana Pythonista, né, eu sigo exatamente essa ordem que eu vou passar aqui para vocês, dessa estrutura de estudos aqui da linguagem de programação Python, desde o básico até o avançado, né, para a gente ir pegando ali parte a parte da linguagem, entendendo realmente como é que ela funciona e se aprofundando cada vez mais. Então esse curso ele é totalmente gratuito e online, né? Então você clicando aqui para se inscrever, né, você já entra para a próxima turma automaticamente. Então já clica lá para se inscrever na Semana Pythonista. Então a primeira parte aqui que você tem que aprender, né, quando você está começando a estudar a linguagem Python, né, é os tipos de dados. É entender realmente como é que funciona cada variável, né, quais tipos de dados você pode armazenar em cada variável. Então os tipos de dados são desde os primitivos, né, que são as strings, os inteiros, os floats, né, que são os números decimais, os tipos complexos que são poucos utilizados na linguagem de programação, mas eles também existem, né, no Python. Os tipos booleanos, né, que esses sim são bastante utilizados também, que são utilizados para poder fazer geralmente estruturas lógicas, né, no código ali, que são os verdadeiros e falsos ali, o true ou false ali da linguagem de programação. Então os booleanos, então os tipos de dados primitivos da linguagem, esse é super importante você já aprender logo de cara, porque você vai utilizar ela para tudo. Qualquer coisa que você for desenvolver, você vai ter que saber, né, os tipos de dados primitivos para poder criar suas primeiras variáveis ali. A próxima coisa que eu colocaria são os operadores. Então você tem que aprender ali como é que você utiliza, né, os operadores lógicos da programação, que são AND, OR, né, que é para você poder fazer geralmente condicionais ali com eles, né. Os operadores de comparação, então quando você está trabalhando com variáveis, vai ser muito comum fazer comparação entre elas, comparação entre valores, né. Então entender também essa dinâmica aí, quando você está comparando uma string com uma outra string, quando está comparando um booleano com outro booleano, um número inteiro com um número float, né. Então entender também essas diferenças entre comparação de tipos de dados diferentes também, que eles têm algumas nuances também, dependendo do operador que você está comparando ali. Eles têm alguns resultados um pouco diferentes, né? Na comparação de strings, por exemplo, ela vai seguir uma ordem alfabética ali na comparação, sempre com a letra minúscula primeiro e a maiúscula depois. Então essas nuances também, entender como é que ela funciona. E também os operadores matemáticos, que aí seria os que a gente já está acostumado, né? Que é soma, subtração, divisão, multiplicação, e também os adicionais, né? Que seria a potência, o módulo, como é que funciona a raiz. Então, esses operadores matemáticos vão ser super importantes, porque na programação, a maioria das vezes a gente está resolvendo alguns problemas, né? E esses problemas normalmente estão relacionados ali com lógica e matemática. Então é super importante entender também como é que funcionam os operadores matemáticos aí na programação. Passando por isso, a próxima coisa que você precisa aprender são as coleções de dados, né? Então, é você pegar os tipos primitivos, né, e juntar eles em coleções de dados, que seriam as listas, né? Então, uma lista, ela é uma coleção de dados porque ela pode armazenar vários tipos de dados diferentes dentro dela. Então, entender como é que funcionam as listas, as tuplas, os dicionários, né? Também é muito importante aqui entender como é que funciona a estrutura da criação de dicionário, a estrutura de uma tupla, né? Qual que é a diferença entre uma tupla e uma lista, né? Que elas têm algumas nuances, seriam coisas diferentes entre uma e outra, né? Então, entender como é que funcionam os dicionários, como é que você cria as chaves de dicionários, essa estrutura chave-valor que o dicionário tem. E também um outro tipo de coleção de dados que o Python tem são os conjuntos, né? Então, os conjuntos também entender como é que eles funcionam, né? São coleções de dados que não podem ter repetição dentro deles, né? Então, eles não têm valores duplicados. Então, entender como é que funcionam os conjuntos também faz parte ali das coleções de dados, tá bom? A próxima coisa que eu colocaria aqui seriam as estruturas condicionais. Então, de fato, você já aprendeu sobre as estruturas de dados, sobre os operadores, né, matemáticos de comparação, os operadores lógicos, já aprendeu sobre as coleções de dados, agora seria legal aprender sobre as estruturas condicionais. Então são os famosos, né, if else, né? Então como é que eu faço uma estrutura condicional? Como é que quando eu separo um bloco do meu código para executar
seguindo algum tipo de critério, né? Então, se uma condição for satisfeita, executa este comando. Se não, vai executar este outro. Então, isso é muito comum na programação, a gente ter essas estruturas condicionais aí para poder condicionar nosso código, né, a executar uma parte ou outra, dependendo ali do input do usuário ou de uma saída diferente que a gente vai querer dar ali no nosso código. Passando pelas condicionais, a gente iria para as laços de repetição. Então, entender como é que funciona a estrutura de repetição, porque elas ajudam, né, o nosso código a ser menos verboso, ou seja, para você, em vez de você escrever várias vezes ali o código, né, toda a execução dele ali várias vezes, você pode pegar isso tudo e compactar em uma estrutura de repetição. Então, em vez de você ficar escrevendo várias vezes, você consegue colocar ali o Python para poder executar um bloco de código específico diversas vezes e interar sobre ele, entender? Sobre os laços de repetição. E laços de repetição no Python eu seguiria principalmente entendendo como é que funciona a estrutura for, né, que é a mais utilizada de todas, e depois entender um pouquinho do while também, que também em alguns casos pode ser bastante utilizado também, que é muito bom. Então o while também é uma estrutura que seria legal você aprender. Normalmente o while tem um problema ali, que você tem que estar muito atento, né, na construção dele ali, porque ele pode gerar um laço de repetição infinito também, que é uma coisa que você tem que ficar atento, enquanto que o for, muito dificilmente isso vai acontecer, porque ele tem definido, né, um início e um fim ali para ele. Então o while você pode, se depende da forma que você escreveu o código, ele pode acabar se tornando um laço de repetição infinita que nunca para de executar, e aí ele só vai parar realmente quando ele travar seu computador. E o for, que é um pouco mais safe, né, nesse caso, porque ele tem um limite pré-definido, né, de quantas vezes ele tem que executar ali, mas entender como é que funcionam os laços de repetição. Passando dessa parte de laços de repetição, a próxima parte que eu estudaria seria a parte de funções. Então entender como é que funciona a programação funcional mesmo, né? Como é que eu construo funções, como é que eu passo parâmetros para as funções, né? O que são parâmetros nomeados, parâmetros posicionais, parâmetros obrigatórios e opcionais, né? Entender como é que funciona ali todos os parâmetros e como é que funciona a construção de funções no Python. Com isso, né, quando chega aqui nessa parte de funções, você já consegue resolver a grande maioria dos problemas, consegue resolver praticamente qualquer projeto que você queira com programação utilizando Python, mas você pode se aprofundar ainda mais na linguagem, né, aprendendo sobre orientação a objetos. Então, o próximo tópico aqui, que você aprenderia logo depois de funções, seria a orientação a objetos. Entender como é que funcionam as classes, como é que funciona a herança, entender como é que funciona toda a estrutura ali de construção de classes de objetos ali dentro do Python. Essa é uma parte um pouco mais avançada da linguagem, né? Então, chegando em funções, você consegue resolver qualquer projeto, né? Quando você chega em classe, você consegue também resolver qualquer projeto, mas você faz eles de uma forma um pouco diferente. Normalmente com uma grande melhoria em reutilização de código, em performance também. Então as classes são excelentes aí para você dar um pouco mais de senioridade ali nos seus códigos. Depois disso, eu seguiria para aprender sobre tratamento de exceções, né? Como é que a gente trabalha com erros no código, né? Então, quando nós entregamos nosso projeto para o nosso cliente, né? Ele vai realmente utilizar ali o nosso programa que a gente desenvolveu, o site que a gente utilizou, a gente não quer que ele veja uma mensagem de erro gigantesca ali na tela, né? Se der algum problema. Então, a gente quer tratar esse tipo de erros, né? Então, se por acaso o usuário fez alguma coisa que levante um erro ali no código, no programa, que não seja uma mensagem gigantesca, horrenda, né, que aparece geralmente toda em vermelho ali das linguagens de programação, que seja alguma coisa mais descritiva, né, que ajude o usuário a entender, por exemplo, qual o problema que aconteceu, né, um checkbox, alguma coisa assim. Então, entender como é que funciona o tratamento de exceções no Python. Inclusive, né, se você ainda não se inscreveu na Semana Pythonista, fique sabendo que toda essa estrutura que eu passei até aqui, eu ensino lá na Semana Pythonista nessa mesma ordem, né? A gente aprende desde dos tipos de dados, sobre os operadores de comparação, lógicos e matemáticos. Aprendemos também sobre as condicionais, sobre os laços de repetição, sobre funções, sobre classes e tratamento de exceções. Né, tratamento de erros. Então, tudo isso a gente fala lá na Semana Pythonista, né, que é esse curso gratuito que eu comentei aqui. Então, já clique aqui embaixo e se inscrever para poder participar da próxima turma aí da Semana Pythonista. Passando por isso, né, a próxima coisa que você poderia aprender é focar em alguma biblioteca ou framework. Então, aí vai depender do tipo de projeto que você está querendo desenvolver. Se vai ser alguma coisa mais voltada para a web, você pode seguir com Django, por exemplo. Se for alguma coisa voltada para automação, com Selenium. Se for alguma coisa que você vai trabalhar com planilha de Excel, por exemplo, o OpenPyXL. Se for querendo desenvolver algum aplicativo de celular, né, mobile, pode ser utilizar o Flash. E dependendo do ramo que você for trabalhar ali com Python, né, você vai ter uma biblioteca ou outra ali para se especializar melhor. Mas aí, aprendendo toda a estrutura de como funcionam as classes, vai ser muito fácil entender como é que funcionam as bibliotecas, porque as bibliotecas são sempre desenvolvidas, né, com a estrutura
de orientação a objetos. Então você já vai entender como é que funciona a estrutura do código que está escrito ali, e aí no mais você vai ter que entender realmente como é que é a lógica que a biblioteca foi construída, né? Então isso é muito bom, que vai te ajudar bastante a aprender muito mais rápido, né, a utilizar essas bibliotecas aí, mesmo que você não conheça elas, você já vai conseguir começar a utilizar elas logo ali de cara, bem rapidamente. Então essa é toda a estrutura que eu seguiria, né, para poder aprender Python, né? Acho que você começando ali desde o básico, desde os tipos de dados, ainda até a parte mais avançada da orientação a objetos. E aqui, claro, que o mais importante, né, é não só aprender tudo isso, como também ter uma constância na sua rotina de estudos. Então, aprender todo dia um pouquinho, seguindo essa trilha de estudos, né, e fazer bastante exercício. Que o importante é você praticar bastante, porque senão você vai só aprender na teoria e não vai conseguir de fato fazer as coisas, se você não estiver realmente treinando. Então, colocar na sua rotina de estudo também um espaço para aprender, né, para estudar alguma estrutura nova ali, e logo em seguida para fazer o exercício para poder treinar aquilo que você está aprendendo. Então é até legal também, às vezes você começa, né, aprendendo as primeiras coisas, com a programação, e aí você vai desenvolvendo os primeiros exercícios, vai desenvolvendo seus primeiros projetos. Conforme você vai avançando, você vai aprendendo sobre funções, sobre classes, você pode retornar nesses projetos que você já construiu lá no comecinho e refazer eles agora com os novos conhecimentos que você tem. Você vai ver como vai ser, você vai conseguir reduzir bastante o seu código, né? Vai ficar muito mais performático também os seus projetos, só com esses novos conhecimentos que você foi aprendendo aqui, mais avançados ali da linguagem de programação. Então esse é o mapa de estudos aqui da linguagem Python, né? Se você gostou desse vídeo, já clique aqui embaixo em curtir, já se inscreva no canal para receber sempre as notificações de vídeos novos que eu postar por aqui, e comenta aqui embaixo o que você achou também dessas dicas que eu dei e essa trilha de estudos aqui sobre a programação Python. E nos vemos na próxima. Um abraço e até lá!